Meus irmãos, minhas irmãs, nós também estamos celebrando neste dia a festa de São Tiago Maior, o apóstolo. Mas como essa missa de meio-dia é uma missa votiva, permanente, que nós rezamos na intenção de pura libertação e pedimos a intercessão de São Pio, por isso nós mantivemos essa espiritualidade de São Pio. Mas é importante eu registrar que hoje nós celebramos um apóstolo. A liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir, ela é muito rica e ao mesmo tempo é muito consoladora. Eu perguntaria a você: quem de nós não tem defeitos? Quem de nós não traz consigo falhas? Quem de nós nunca errou? Ou quem de nós traz consigo uma série de imperfeições? Eu não quero ser aqui negativo, não. Eu não estou querendo fazer uma pregação para te colocar para baixo, né? Do tipo, eu não presto, ninguém me ama, não é isso. Mas é preciso admitir que a nossa natureza afetada pelo pecado ficou fraca, e fraca ela falha, e porque falha, nós erramos, trazemos em nós as nossas imperfeições dentro desta realidade humana. E não foi diferente com os apóstolos. É por isso que eu digo que esse evangelho é um evangelho que deve nos encher de esperança. Porque estão ali os apóstolos, olha, eles estavam na companhia de Jesus. E você percebe que eles, caminhando com Jesus, tinham imperfeições, defeitos. E aqui nós vamos ver exatamente os filhos de Zebedeu, que ainda são, como diz na cultura brasileira, não sei, lá no Pará a gente chama de amamãezado, né? Vai pedir para a mamãe resolver. Eles não têm nem coragem de falar com Jesus, pede para a mãe falar. Oh, coisa horrorosa! Já começa aqui, né? Falta coragem, falta a virtude da coragem de dirigir a palavra para Jesus. Tem que se esconder embaixo da barra da saia da mãe. A mãe aqui é que é corajosa, né? Que é virtuosa. Mas ainda assim o pedido é um pedido egoísta. Gente, os apóstolos que estavam com Jesus, caminhando com Ele, vendo os milagres, ouvindo os seus ensinamentos, durante o processo de caminhada com Ele, porque Jesus passou 3 anos fazendo uma catequese, ensinando, formando os apóstolos. E eles saem com uma dessa, de além de mandar a mãe falar porque eles não têm coragem, já um defeito que nós constatamos aqui, ainda vão pedir privilégio. Pedem para a mãe pedir um privilégio. Olha, no teu reino, eu queria que você desse para esse meu filho aqui, que um ficasse à tua direita ou da tua esquerda, quer dizer, que fosse alguém assim. Geralmente quando a gente fala fulano é meu braço direito, né? É alguém que está ali, é o segundo no comando, né? E no caso, acho que a tua direita, acho que também seria o terceiro no comando. Quer dizer, eles não queriam nada não, só queriam estar ali como o segundo e o terceiro no comando depois de Jesus. Não pediram quase nada, quase não foram ambiciosos, egoístas, orgulhosos. Gente, olha, e eram apóstolos. Eu não estou julgando os apóstolos aqui não, só estou querendo que você perceba que era gente como a gente, tão humanos como nós, e que erravam como nós erramos. Então, se eles erravam, estavam na companhia de Jesus, mas nós também erramos e falhamos, mesmo na nossa caminhada de fé, temos as nossas fraquezas, os nossos limites,
nas nossas limitações. Frei, mas onde é que está a mensagem de esperança que o Senhor está tanto falando aí? Ora, os apóstolos viveram um processo de conversão. Agora, caminhando com o Mestre, e enquanto caminham, eles vão apresentar sinais de ambição, de luta pelo poder, raiva, vão apresentar sinais de traição, lembra de Judas, lembra de Pedro, de vaidade, de orgulho, de egoísmo. Mas ao longo do caminho, caminhando com o Mestre, deixando-se corrigir, deixando-se orientar, escutando o Mestre, deixando-se formar, eles foram sendo formados, eles foram abrindo o coração, eles foram acolhendo a verdade, eles foram repensando a vida, e depois de toda a paixão, morte e ressurreição, e quando Cristo os envia finalmente como igreja, eles já são outras pessoas. Aqueles defeitos aos poucos foram superados, aquele egoísmo aos poucos foi se tornando solidariedade, empatia, colocar-se no lugar do outro, pensar no outro, entrega, doação, serviço. Aquele esconder-se atrás da mãe, aqueles medrosos se tornaram corajosos. Enfim, aqueles que eram ambiciosos se tornaram simples, humildes, capazes de partilhar tudo. Então eles foram sofrendo um processo de conversão. Assim precisa ser conosco. Não tem nada perdido em você porque você tem falhas. Não tem nada de errado com você porque você erra. Mas é preciso entrar numa dinâmica de conversão como os apóstolos, que foram deixando o seu coração ser transformado, renovado, foram deixando a sua mente, a sua mentalidade ser renovada pelo ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, pela verdade que vem de Deus. E aos poucos, aqueles que eram egoístas agora se tornaram homens altruístas, abrindo mão de si. Inclusive, São Tiago foi martirizado, deu a própria vida. Quando que alguém egoísta vai dar a própria vida? Mas ele, num primeiro momento egoísta, num primeiro momento pedindo está à direita ou à esquerda de Jesus, mas depois ele, caminhando com o Mestre, aprendendo com o Mestre, amadurecendo com o Mestre, ele passa de egoísta para alguém altruísta, alguém que serve, alguém que sai de si para ir ao encontro do outro e depois dá a própria vida. Olha que transformação extraordinária. E se foi possível acontecer isso com os apóstolos, é possível acontecer conosco, porque os apóstolos não eram super apóstolos. Os apóstolos eram homens e mulheres como nós, com qualidades, defeitos como nós, com fraquezas e dificuldades como nós. E se foi possível eles abrirem o coração para Cristo renovar as suas vidas e o seu viver e as suas atitudes, para nós também, conosco também é possível. Eles foram se deixando formar, e aqui é que está o nosso esforço: nos deixarmos formar por Jesus Cristo, nos deixarmos renovar por Jesus Cristo. Temos a capacidade de repensar as nossas atitudes por Jesus Cristo. Deixar que aquilo que é ódio em nosso coração
seja aos poucos convertido em amor. Aquilo que é egoísmo em nosso coração seja aos poucos convertido em serviço, em solidariedade, em doação ao próximo, em abrir mão de si, em querer o bem do outro. Deixar aos poucos aquilo que é falta de misericórdia, aos poucos possa transformar-se em nós em misericórdia. Deixar que aos poucos aquilo que é orgulho possa ir transformando-se em nós, através de Cristo, em humildade. Deixar aos poucos aquilo que é ganância, ambição em nós, transformar-se aos poucos em solidariedade, em partilha. Então é um processo. A conversão, ela é um processo gradual. E isso aconteceu com os apóstolos. Fica claro nessa passagem que eles brigaram, ficaram com raiva uns dos outros, mas depois, à medida em que foram se deixando orientar por Cristo, foram aprendendo a amar, foram aprendendo a querer-se bem, foram aprendendo a cuidar uns dos outros, foram aprendendo a ser comunidade de fé, irmãos de fé. Então nós também precisamos ter essa abertura de coração e de mente para deixar a verdade de Deus e o seu amor ir nos renovando e nos dando uma nova mentalidade em Cristo. Peçamos a São Pio de Pietrelcina e a São Tiago, que celebramos hoje, que intercedam por nós essa abertura de coração, para que nós colaboremos com a graça de Deus e para que aquele defeitinho que você traz, aquela falha com a qual você caminha, aquela fraqueza que você traz, né, aos poucos, devagar, pacientemente, num processo de conversão, você vá sendo curado, curada, libertado, libertada desses defeitos, dessas falhas, dessas fraquezas. Portanto, não desanime com as suas falhas, continue lutando, continue se esforçando, continue buscando a Deus, continue apoiando-se nele, continue caminhando com Cristo, porque mesmo depois dessa gafe aqui que eles cometeram, eles poderiam ter dito assim: caramba, pisei na bola, mandei mamãe falar com Jesus, ele ainda nem sequer me deu o direito que a gente estava pedindo, agora eu vou me embora, que eu estou com vergonha, né? Não vou mais ficar aqui não, porque eu pisei feio na bola. Não, eles erraram, e Cristo aos poucos foi fazendo eles perceberem que aquilo ali era um erro, foi orientando, eles acolheram a orientação, e à medida que fizeram a caminhada com Cristo, foram convertendo-se. Então não espere que você vai se converter da noite para o dia, não espere que você vai mudar da noite para o dia, não espere que um defeito seu você vai cortar ele de uma hora para outra. É um processo de caminhada com Cristo, é um processo de vida de oração, de confissão, de Santa Missa, de adoração, de receber Jesus na Eucaristia, de oração pessoal, de escuta da palavra. A partir desse processo é que Deus vai trabalhando no nosso coração, e as mudanças aos poucos vão acontecendo, até sem a gente perceber, de uma maneira suave, gradual. Então não desanime com as suas fraquezas e contradições, porque os apóstolos tinham fraquezas e contradições, e na caminhada, e à medida que caminharam, Cristo foi renovando a vida deles. Mas não foi uma mágica, eles também foram colaborando, eles também foram se abrindo, eles também foram repensando. O mesmo deve acontecer conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos